Salve galera, tudo bem? Mais um videozinho aqui no canal. Hoje a gente vai repercutir um pouco uma prova sensacional que teve no último final de semana lá na Alemanha. Uma tentativa que a gente pode considerar não de quebra de recorde, mas de diminuição de tempos absurdamente baixos para a distância Ironman, que foi um projeto chamado Phoenix, que aconteceu num circuito fechado, né, num oval com muito pouco vento, oval plano, onde 4 triatletas, 2 masculinos e 2 mulheres, tentariam os homens fazer a distância Ironman abaixo de 7 horas e as mulheres abaixo de 8 horas, né? E essa prova gerou algumas repercussões depois, porque os 4 conseguiram, né? Inicialmente seria o Alistair Brownlee, que é um inglês, e o recordista mundial da distância Ironman, campeão olímpico e campeão do último campeonato de Ironman que aconteceu nos Estados Unidos, em Utah, o Christian Blumenfeld, né? O cara tem 7 horas e 21 numa prova feita em 2021 em Cozumel, né? E aí, no lugar do Alistair Brown, entrou o Joe Skipper, que é um cara que tem 6 vitórias de Ironman. E nas meninas entrou para fazer o desafio a vice-campeã mundial de Ironman desse ano, né? A Katrina Matthews e a Nicole Spirig, campeã olímpica de triatlon, uma mulher que é fora do comum a força dessa mulher. Tanto que ela escolheu fazer a parte do ciclismo com a bike de road dela, como ela sempre competiu. Sensacional. E aí, os 4 conseguiram. Quem não viu a prova, eu vou deixar aqui embaixo depois na descrição do vídeo o link para vocês acompanharem. Mas quem não viu a prova na natação, alguns nadadores puxaram o ritmo para cada equipe, né? Foram 4 equipes que os triatletas principais teriam auxílio na natação, no ciclismo e na corrida, né? Então eles escolheram maratonistas para acompanhar eles e alguns velocistas para ditar ritmo durante a parte de corrida. Na parte de ciclismo foi um contrarrelógio insano, absolutamente insano, com as mulheres pedalando a 45 km por hora de média horária, um pouco abaixo, e os homens pedalando. O Joe Skipper me parece que foi 54,8 km por hora de média horária, 3 horas e um pouco abaixo de 3 horas e 20, e o Blumenfeld 52,5 de média horária, 3 horas e 20 e pouco, por aí. Foram muito abaixo de 3 horas e meia o pedal dos caras, absurdo. E as meninas também. E na natação também teve o auxílio do arrasto na água, né? Foi uma prova sensacional. Os 4 conseguiram. O Blumenfeld foi 6 horas e 48. Eu não consigo lembrar agora Não, 6 horas e 45. 6 horas e 48 foi o Joe Skipper. As mulheres, 7 horas e 31, se eu não me engano, 7 horas e 31. A Katrina Matthews, que foi a primeira, e a Nicole Spirig, 7 horas e 34. Que é absolutamente sensacional. Isso mostra, numa primeira análise, e isso é parte já dos comentários que a gente tem visto nas redes sociais, nas mídias especializadas, essa coisa toda, isso mostra a importância do auxílio externo, né, na diminuição do tempo total de uma prova, né, em qualquer que seja a distância, né? Por que eu estou ouvindo o Akir falar? Gente, eu tenho o hábito de ser o contraponto de tudo, né? Ser o contraponto de tudo não é problema. O problema é ser agressivo, violento, mal educado, e eu não uso desse tipo de texto para acusar ninguém, para ofender ninguém, mas eu sempre gosto de fazer o contraponto daquilo que a gente observa, né? As mídias especializadas aí, que já estão há muito tempo no mercado,
É o perfil deles, eles têm que ter um bom relacionamento com todo mundo, com todos os atletas, com todos os patrocinadores, com todos os organizadores, e eles não vão mexer em feridas, jamais eles irão mexer em feridas, né? Então pode falar um ponto aqui, um ponto ali, mas eles não vão entrar profundamente nas feridas mais profundas do triatlon, que hoje é a utilização de recursos ergogênicos ilegais, né? Popularmente dizendo, o doping, né? O uso de testosterona, hormônios de crescimento, kits de beleza no feminino, essa coisa toda, né? E o vácuo nas provas, principalmente de Ironman. Hoje eu me peguei vendo no Facebook uma publicação de um cara que para mim foi o maior triatleta do Brasil de todos os tempos, um cara que eu tenho como um grande ídolo, né, cara? Eu sou fã do cara mesmo, já estivemos conversando algumas vezes, ele sabe disso, que é o Leandro Macedo. Aí ele fez uma publicação falando sobre essa prova, né? A prova se chama Sub-7, Sub-8.com. Aconteceu na Alemanha, e ele fazendo uma análise daquilo que ele observou. Entre algumas coisas que ele falou, ele disse que ali ficou nítido que as mulheres são subjugadas em suas capacidades, elas podem produzir muito mais do que elas produzem atualmente, e uma das coisas que ele pontuou ali, que não ficou muito claro para mim não ficou muito claro, deixa eu até dar uma entrada aqui, consultar aqui numa página que eu salvei aqui, deixa eu dar uma olhada, eu tenho aqui, deixa eu ver, eu não sei onde está, está aqui. Ele falou o que o desafio Sub-7 mostrou, né? Deixa eu mudar um pouco a câmera aqui. Novas possibilidades de formato para o Iron que talvez sejam até mais justos do que os atuais, onde o controle do vácuo é muitas vezes questionável. Isso me deixou preocupado. De toda a fala do Leandro, que eu devo colocar aqui do lado no vídeo, depois de editado, isso me deixou um pouco preocupado, porque eu não consegui entender direito se o Leandro falou que o Ironman, a distância Ironman com o vácuo, pode ser um novo formato, ou que a distância Ironman precisa se modificar e adotar o vácuo na sua linha de regras para evitar as confusões de fiscalização. Eu tenho as dúvidas. Eu quero acreditar que ele falou que possa ser um segundo formato, que eu particularmente sou contra. Porque quem conhece de física sabe a economia de energia que quem anda no vácuo ficou nítido nessa prova no Sub-7, Sub-8, ficou nítido a energia que os caras tiveram ao andar ali. Eu acredito que se eles andassem 5 minutos mais lento no ciclismo, se tivessem feito um controle de prova 5 minutos mais lento, talvez ele tivesse corrido até 10 minutos mais rápido. O Christian Blumenfeld correu 2 horas e 30, o Joe Skipper correu 2 horas e 36, mas a gente, no Ironman de Cozumel, se eu não me engano, o Blumenfeld correu 2h36 também, 2h38. Foi um tempo absurdo para ele bater o recorde, né? Então, e me parece que ficou nítido nessa prova que quanto menor a habilidade em uma modalidade, maior é o ganho que o atleta tem andando de vácuo, principalmente no ciclismo, né? Na corrida, o máximo que o cara vai fazer é um acompanhamento de pace, né? Eu não sei se eu posso discordar do Leandro, mas não aceitar. Talvez seja um formato, por exemplo, se nós voltarmos lá na década de 90, quando o triatlon foi ajustado para a distância olímpica, para que ele entrasse nas Olimpíadas,
precisou-se fazer um ajuste do triatlon para que ele pudesse entrar nas Olimpíadas e para que ele pudesse entrar na grade da programação de transmissão, porque o triatlon precisaria ser uma prova de menos de 2 horas, né? Então eles continuaram, mantiveram a distância olímpica, né, nas maiores metragens de cada modalidade indoor, né? Então nós pegaríamos ali contrarrelógio por equipes de 40 km no ciclismo, o 1.500 metros nado livre da natação e os 10.000 metros de pista no track and field, né, no atletismo, né? Então essas são as medidas, o porquê dessas medidas, e aí precisou-se que se fizesse, para que a transmissão ficasse dinâmica, que se fizesse as condições de vácuo no ciclismo, né? E a ITU organizou tudo isso, aí os circuitos passaram, os circuitos da International Triathlon Union passaram a ser dessa forma, com vácuo permitido no perfil do ciclismo nessas provas, né? Existem outras provas, como por exemplo o Troféu Brasil e as provas de Ironman, onde o vácuo é proibido, né? Aqui no Troféu Brasil de triatlon e no Triatlon Internacional de Santos e algumas provas ao redor do mundo, as provas do triatlon, o vácuo é proibido. Eu sou diretor de prova de ciclismo no Triatlon Internacional de Santos, e aqui a gente não admite utilização de vácuo. E mesmo assim tem muita gente que tenta trapacear. Muita gente. O atleta, se ele tiver uma oportunidade de se favorecer do vácuo, ele vai se favorecer do vácuo, né? Então, voltando aos anos 90, quando foi ajustada toda essa dinâmica do triatlon olímpico, para que ele entrasse nas Olimpíadas, né, a distância olímpica, eu lembro que o Sport TV fez uma entrevista à época com o Oscar Galindes, que na época ele era um dos maiores ciclistas do planeta, do mundo, né? Já chegou a fazer o 5º tempo do ciclismo no Ironman do Havaí e tal, essa coisa toda. O Oscar falou em uma entrevista, eu lembro como se fosse hoje, porque eu tenho um vídeo dessa entrevista dele. Ele falou: o triatlon está se tornando um esporte de nadadores que correm bem, porque ele achava que naquele formato de ciclismo com vácuo, os nadadores bons, que corressem bem, que saíssem na frente, fariam uma troca de grupo, né, no ciclismo, se favoreceriam e sairiam para correr e ganhariam as provas. Como durante muito tempo aconteceu, o Leandro precisou melhorar a natação dele, o Manzan precisou melhorar a natação dele, eles nunca foram nadadores do primeiro grupo, né, então eles sempre entravam em grupos de pelotão para se juntar ao primeiro grupo do pelotão. Então, o trabalho de grupo no ciclismo, ele ajuda muito a que se consiga mudar a dinâmica de uma prova. O Leandro foi campeão do circuito mundial de triatlon, né? E só que ele, nas provas sem vácuo também, ele sempre performou muito bem, foi campeão do Troféu Brasil. O Alexandre Manzan também foi campeão do Troféu Brasil, provas sem vácuo, competiram no Havaí, né? Então, muitos anos, então foram caras que foram bastante fortes em qualquer formato de triatlon. Mas o Ironman é uma prova que não permite vácuo. O Ironman é uma prova que não permite vácuo, né? Então, inclusive até lembrando nessa prova de domingo, até a brasileira Luísa Batista fez parte do grupo lá, auxiliando a Nicole Spirig, no time da Nicole Spirig. Então, a gente tira uma certeza, a gente precisa fazer esse contraponto do vácuo, porque o vácuo é uma coisa que nas provas de Ironman, nas provas de longa distância, ele vai favorecer a quem tem um ciclismo ruim, um ciclismo mais fraco, né? Se você pegar um nadador que tem um ciclismo muito forte e ele se juntar com um ciclista muito forte que nade um pouco menos e que junte um grupo de 3, 4 atletas, a prova acaba ali. Eles vão chegar com muita distância do segundo grupo e a prova acaba ali. Quer dizer, hoje, com 12 metros de distância, que é a regra da Ironman,
de 12 metros de distância, já é uma coisa que não facilita muito o controle da individualidade da prova de cada um. Porque com você com 12 metros de distância, e havendo trocas o tempo inteiro, você consegue ritmar a prova, né? Então o atleta, às vezes, ele tá sem um potenciômetro na bike dele, o relógio parou de funcionar, né? Os medidores de métricas ali pararam de funcionar, e ele, ali dentro do pelotão, ele consegue economizar energia estando trabalhando ali naquela distância que ritma a prova, né? Então, a distância de 12 metros deveria ser pensada, e se aumentar isso, 20 metros seria uma distância considerável, 30 metros seria o mais interessante, porque 30 metros é uma distância que individualiza de verdade a prova. Mas isso é um sonho distante, né? Mas o que aconteceu no Ironman Brasil no último domingo, e aí a gente precisa fazer esse contraponto, é que muita gente tem comentado nas redes sociais que o vácuo correu solto. Eu não vou publicar aqui, eu, como faço jornalismo, eu não dou as fontes, mas eu tenho aqui nos meus registros, e eu tenho gente dizendo, não, eu vi os fiscais se abrigando da chuva em postos de gasolina, e apenas os fiscais que faziam troca de pneu, de câmera, essa coisa toda, estavam no circuito. Então eu vi gente falando isso, né? Eu ouvi outras coisas sobre o vácuo, eu vi ciclistas do sexo feminino na roda de atletas do sexo masculino da mesma equipe durante bastante tempo, né? E isso favorece o tempo final da prova, né? Prejudica quem vem atrás tentando recuperar terreno de uma forma um pouco mais honesta, né? Ah, mas a pessoa também andou de vácuo, tá? Então é trapaceira do mesmo jeito, é trapaceiro do mesmo jeito, e isso vai continuar. Tenho relatos aqui no meu WhatsApp dizendo assim, o organizador da prova não está muito preocupado com o vácuo no Ironman Brasil. Me parece que é um pouco lógico isso, ele não querer arrumar muita confusão com os atletas que pagam uma fortuna para competirem naquela prova, né? E o mais triste de tudo é que as pessoas que conhecem desse mercado aí estão observando os tempos cada vez mais baixos, os tempos cada vez mais próximos do limite, né? E aí eu vi uma pergunta outro dia, qual que é o limite desses caras no triatlon, né? Eu falei, para mim o limite é o WADA. Para mim o limite é o controle de dopagem mundial, porque no amador não tem nem doping, né? As provas não tem doping no Brasil, no amador. Eu não sei lá fora como funciona, mas aqui não tem doping. Então o pessoal exagera. Muita gente exagera. Ah, você não tem como provar, não estou falando de ninguém. Não estou falando do nome de ninguém. Mas tem muita gente que exagera. Tem muita gente usando kit de beleza aí, cosméticos de beleza feminino. Muita gente trapaceando com a famigerada reposição hormonal entre os homens, que também é qualquer coisa que, se você vai fazer o exame antidoping, ele vai acusar que você está dopado, qualquer coisa dessas é doping, né? Tem muito médico, tem muito treinador que nem sabe que o atleta utiliza esses recursos, porque ele vai no médico, pede para o médico, pede confidencialidade, e aí depois, se dá um problema, ele fica sozinho. Nós já vimos alguns triatletas no Brasil aí, campeãs, inclusive, que foram pegos no doping aí, e quando a casa caiu, ficaram sozinhos. Não vai aparecer o médico para defender, não vai aparecer o treinador para defender, não, ficam sozinhos. Caem no ostracismo, né? Então é um grupo fechado, né? Lógico que todo mundo é amigo, eu sou amigo de muita gente também, mas eu acho que o triatlon precisa dar uma melhorada no Brasil. Uma amiga minha que veio dos Estados Unidos competir aí, conhecidíssima, né? Já compete há muitos anos no triatlon, já tem vários Ironmans nas costas, falou assim, eu fiquei meio decepcionado com o Ironman Brasil. Falta de controle e tal, o vácuo rolando solto, pelotões gigantes acontecendo e tal, ela falou para mim, né? E eu falei, infelizmente é isso, né? Então, essa prova do último domingo, sub-7, sub-8, mostrou pra gente a certeza do benefício do vácuo nas provas de Ironman, nas provas de triatlon,
as pessoas que não têm um ciclismo tão forte, que conseguem entrar num pelotão. Pô, às vezes você é um grande nadador e você tem um ciclismo medíocre, né? E se passar um pelotão e for autorizado, você vai grudar naquele pelotão e você vai ganhar muita performance ali durante bastante tempo para sair para correr um pouco mais descansado, né? É assim que vai acontecer. E é isso que aconteceu, que vem acontecendo no triatlon. Precisava fazer esse contraponto, precisava fazer essa comparação, né? As pessoas não se zanguem, porque a gente não acusa ninguém, a gente só levanta dúvidas em relação a muitas coisas que acontecem que precisariam ter um controle melhor. No caso do que eu digo, é o vácuo e o controle de doping, né? O amador precisaria ser testado e muito no Brasil, o amador precisaria ser testado e muito, porque se não existe teste nem de surpresa, eles fazem o que querem. Não fazem ou fazem o que querem, né? Quando você tem a liberdade de fazer ou não fazer, vai depender muito da sua moral, né? A moral é aquilo que a gente faz quando a gente não está sendo vigiado, né? Então, aquilo que você faz quando você não tem vigilância é aquilo que caracteriza a tua moral, né? E a tua ética em relação aos outros, né? Porque a ética é em relação àqueles que estão na mesma batalha que você, né? Então, você está sendo faltando com a tua moral quando você ingere alguma substância ilícita e antiético com todo mundo que compete limpo, né? É assim que funciona as coisas. Então as coisas precisam mudar um pouco, as pessoas precisam refletir um pouquinho mais sobre caráter, sobre moral, sobre ética, jogarem um pouquinho mais limpo com as coisas. E os organizadores de prova precisam ser um pouco mais incisivos, né? Porque talvez quando vocês começarem a limpar os trapaceiros do triatlon, talvez volte para o triatlon uma galera mais interessada em competir de igual para igual. Beleza? Os recordes desse projeto Fênix não vão ser homologados, assim como os recordes da Chris Wellington, que tem os dois maiores, tinha, né? O tempo mais rápido da história, não é homologado como recorde do Ironman, porque ela conquistou aquele tempo no Ironman de Roth, na Alemanha, se não me engano, e Roth, a organização Ironman não considera Roth como uma distância Ironman oficial, né? Então, o recorde do Ironman para a distância feminina passa a ser o do Christian Blumenfeld, é o recorde do Ironman Cozumel de 2021, e o recorde da distância feminina passa a ser às 7h18 da Laura Phillips no Ironman de Hamburgo, que aconteceu nesse último final de semana. 8h18, perdão, no Ironman de Hamburgo, que aconteceu nesse último final de semana. E o segundo tempo mais rápido da história é o da Suíça, 5 vezes campeã do mundo, me falhou o nome dela agora, sempre esqueço, Daniela Ryf. Ela tem 7h26, se eu não me engano, no Ironman do Havaí. 8h26, se eu não me engano, no Ironman do Havaí. Evidentemente que a gente sabe que a Chris Wellington tem o tempo mais rápido da história, 8 segundos mais rápido que esse tempo da Laura Phillips. Ela fez 2 vezes abaixo de 8h20, que é um absurdo, né? Mas aí são coisas da política do esporte, mas a gente está vendo para que lado que está caminhando os recordes do esporte. Beleza? Comenta aí aqui embaixo, faz um comentário, deixa o teu like se você curtiu, se você não curtiu também, pode criticar. Aqui é um canal que a gente pode discutir as coisas do triatlon não só pelo lado positivo, mas pelo lado das polêmicas também. Se você é uma pessoa que sente necessidade de expressar o seu pensamento em relação a tudo que acontece no triatlon, evidentemente que eu gostaria de fazer vídeos falando só de coisas bacanas do triatlon. Lógico que eu gostaria. Pô, tivemos no último final de semana o Reinaldo Colucci fazendo um tempo absolutamente espetacular no Ironman Brasil, 7h48, um tempasso, um dos tempos mais rápidos da história, abaixo de 7h50. São poucos os triatletas no mundo que tem esse tempo. Ele fez 7h48, ratificou a vaga dele para o Havaí, né? Em segundo lugar, o Igor Amorelli também com 7h51 ali, beirando 52,
ratificou a vaga dele para o Avaí, foi um pódio totalmente brasileiro, Fernando Toldi também, Toldi, terceiro colocado, 7 horas e 59, o Felipe Toldi, eu não me recordo, o Toldi, 7 horas e 59, foi o terceiro colocado. Nas mulheres, a vencedora foi a Pamela Oliveira, com um sensacional 8 horas e 54, e apesar desse tempasso, ela foi apenas o terceiro tempo da bike, né? Tiveram duas amadoras que fizeram um tempo superior ao dela na prova de ciclismo, né? E ela teve uma corrida espetacular, próximo de 3 horas, e ratificou como campeão do Ironman Brasil a vaga para o Avaí. A Suíça, que foi segunda colocada, já estava classificada. E aí a vaga ficou para a Paulista Bianeres, que foi a terceira colocada, fez uma prova estreante na distância Ironman e ganhou. Então a gente gosta de falar das coisas bacanas também. Teve muita coisa legal no Ironman, choveu a prova inteira. Eu vi acontecer uma prova semelhante em 2016, com muita chuva também, eu estava lá, né? Então a gente gosta de falar das coisas bacanas do triatlo, tem muito, mas a gente aqui é o contraponto daquilo que ninguém fala e a gente toca nas feridas, tá bom? Comente aí, compartilhe, peça para que as pessoas se inscrevam aqui no canal, para que a gente possa fazer mais vídeos legais aí, tentar dar uma acelerada no canal aí, colocar vídeos com mais frequência, né? Para que todo mundo se divirta. Beleza? Até a próxima, valeu, tchau, tchau!